Fala galera, segura que é nós, tá no ar aqui o nosso videocast e o que fala sobre seguros de uma forma descontraída, super descontraída. E hoje, para recebermos uma convidada super especial para falarmos de um tema também super especial, né, Já? Exatamente, os desafios do profissional no mercado de seguros. E a gente trouxe essa convidada aqui que já trabalha há um bom tempo aí com seguros, trabalha numa famosa corretora aqui da região metropolitana, que é a Kellen, né, Kellen? Olá, mas é um prazer estar aqui, né, nesse piloto do Segura que é Nós. Isso aí. Isso aí, Kellen, bem-vinda. Obrigada pelo convite, realmente é uma honra fazer parte. É necessário que a gente comece a desmistificar o seguro, né? O seguro é feito para a massa, para o povo. Então, ele tem que ter uma forma de comunicação um pouquinho mais simples, né? Isso aí. E a nossa vibe aqui do canal é essa. É isso aí. Bora Mas lá. assim, vou fazer a pergunta que a gente começou o nosso bate-papo, né, Maurício? Kellen, conta aqui pra gente, quem é Kellen e como é que tu caiu no mercado de seguros? Porque a gente sabe que ninguém brinca de ser corretor, de ser securitário na infância, não né? vem, Nunca foi meu sonho. Não vem mentir pra nós dizer que tu queria trabalhar com seguro desde criança. Queria vender seguro. Não. Se eu contar a verdade, eu choco vocês. Meu sonho era ser chacrete, gente. É por isso que eu adoro me comunicar. Mas não podendo ser chacrete, eu acabei virando securitária. E aí, então, né? Eu, né? Tá bom, se dá pra editar, não tem problema. Então, assim, pessoal, a minha entrada no seguro, né, ela tem muito a ver com a minha formação, né? Eu venho da área de humanas e sou uma apaixonada por pessoas, né? E tinha a conexão com a corretora de seguros, porque na época, nos tombos da vida, né, se a gente for falar toda a história, desde a era mesozoica, né, até agora, é muita coisa. Mas eu prestava serviço para a corretora fazendo a seleção e o recrutamento, né? Então, os 8 anos que eu trabalhei na área de RH, numa agência de empregos, que inclusive era bem próxima daqui, me proporcionou um grande conhecimento sobre pessoas. Né? Então, já vem da formação, vem de uma família de professoras, né? Então, a pedagogia, ela está toda no sangue. E seguros cuida de quem, né? Se não das pessoas, né? Das pessoas, exatamente. Né? O conforto, a segurança das pessoas, né? E a partir desse momento era muito comum, eu ficava na seleção, no recrutamento e também na área comercial, porque não tem, quando o cara tem o dom do comercial, não adianta ele fugir. Ele vai querer vender, de alguma forma. E não foi diferente, né? Então, ao ligar para a corretora, eu perguntava, vocês estão com alguma vaguinha aí? Entrou uma pessoa hoje com carinha de... E eu vou mandar para vocês, né? E aí, o que você precisa hoje? Eu preciso que você venha trabalhar comigo. Opa. Assim? Assim, no seco. No seco? No seco, pai. Eu disse, não, eu tô gostando da história, né? Seguimos. E aí, no outro mês, novamente, né? Aí, pessoal, né? Apareceram uns estagiários interessantes, quem sabe a gente manda, tem uma carinha da empresa e tal. E, pra minha surpresa, na parte da tarde, uma das diretoras, uma das sócias da empresa, né? Que já está na 3ª geração, então a 2ª geração, chegou e disse assim, eu quero é tu. E aí eu disse, bora, né? Larguei tudo e fui-me embora. A empresa já tem 30 anos de mercado, agora em dezembro está fazendo suas bodas aí, 30 anos. E eu entrei no 15º ano. Então, eu praticamente participei de todo o processo de estruturação, valores da empresa, tudo que foi criado. Empresas familiares são núcleos muito pequenos, onde a empresa se estende na mesma gestão da família, né? É a casa da pessoa. E nós mudamos isso, a gente implantou a gestão realmente da empresa que separa realmente isso, né? E nessa parte, eu confesso, eu sou muito dividida, porque eu amo vender o seguro, explicar para pessoas e também amo a gestão das pessoas, que é o meu plus, como eu digo, né? O que mantém meu emprego não é só a venda, porque quando tu não atinge a meta, tu tem que pelo menos ter uma certa influência ou também exercer os teus dons, né? Com certeza. E é importante a gente sempre lembrar, né? Isso vai ser um ponto que a gente vai trazer ainda, mas a empresa que tu trabalha, ela tem uma gestão feminina, né? Sua maioria. Então, esse é um tema aí que é bem interessante, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas conta aqui pra gente,
Fala um pouquinho mais do teu papel e principalmente como é que funciona uma corretora de seguros no dia a dia. Como é que é uma corretora? E mais, né, Kelly? Todo mundo já ouviu falar, já deve ter ouvido falar corretora de seguros. Para que serve uma corretora e o corretor, né? Qual o teu papel? Agora a pergunta-chave para ti, matar essa charada para todo mundo, tá? Qual é o teu papel como corretora? Qual é o papel do corretor em geral? E para que existe? Qual é a função de uma corretora, né, de seguros? Então tá, como diria Jack, por partes, né? Vamos por então, partes. Assim, o dia a dia numa corretora é extremamente dinâmico, imprevisível, né? Tu sai de casa sabendo que tu deixaste uma agenda pronta e uma prévia de todos os assuntos, mas tu realmente não sabe o que vai acontecer. Mas tu está preparado para tudo. E isso é impressionante. Não existiu, em 15 anos, pode multiplicar nenhum dia igual ao outro. Né? Nem um dia que tu não aprendeu alguma coisa. Todos os dias. Em uma corretora de seguros, você aprende o tempo todo. Não tem como não, né? Porque as situações que envolvem o seguro são situações que são humanas e imprevisíveis. Né? Ao abrir o olho de manhã, tu não sabe como vai ser o trânsito, como vai ser o tempo, como está a tua saúde e como tu vai responder a tudo isso. E neste momento entra a parte 2, né? Qual a função do corretor de seguros? A gente sabe que o mercado de seguros, o universo das companhias, né? Das grandes empresas de seguros, companhias de seguros, ele tem um vocabulário extremamente técnico. Muito, demais. É demais. É Se demais. tu for ler uma condição geral hoje... Prêmio, franquia... Prêmio, a maioria né? das pessoas não sabe o que é isso. Os clientes, quando eles me perguntam sobre o prêmio, né? O que eu vou ganhar, Kelly? O que tu vai me dar? Exatamente. Professor é professor, a gente é lúdico, né? Esse rapport, essa conexão, ela tem que ser lúdica. Então, o prêmio é aquilo que você realmente não estava esperando, aconteceu, mas porque você tem o seguro, você foi premiado para ter ajuda, para ter aquela mediação, aquele apoio financeiro, né? Da tua família, da tua casa, do teu patrimônio. Então, por isso é premiar. Né? Tu não sabe quando vai acontecer um sinistro, né? Uma batida, uma doença grave, tu não sabe. Mas neste momento em que tu sabe que tu tem com quem contar e que tu tem um valor que está fora do teu orçamento, eu considero isso um prêmio. Com né? certeza. Bom, essa é uma abordagem que é uma outra ótica. Te confesso que eu nunca tinha visto essa abordagem. Olha aí, já fica a dica. Se tu não salvou, se tu não escreveu, volta esse momento do vídeo agora e anota isso, que é um belo argumento, hein? Exatamente. Inclusive, é uma das minhas funções na empresa, né? Hoje, nós somos divididos em células, nosso modelo é muito atípico no mercado, né? Nós somos em 32 colaboradores e 10 deles são vendas. Mas não é aquele vendedor de seguro que a gente estava comentando, né? Meu sonho não era ser vendedor de seguro. Legal, queria pegar um teu gancho agora. Bora lá. Fala assim, vendedor e corretor, é a mesma coisa? É. Porque o vendedor de seguros, ele, na realidade, na sua carteira, ele está assinado como técnico em seguros, que vai de um plano de carreira de 0 a 5. E é engraçado porque não existe um curso de técnico em seguros, né? Exato. Tu és técnico pela tua vivência, pelo teu conhecimento. Bagagem que tu vai adquirindo. Exatamente. Então, nesse momento, tu te torna um vendedor? Claro. Eu não trabalho numa ONG, né? Nós somos uma empresa privada que visa lucros. Então, obviamente, eu vou ter que estudar. Então, o momento em que eu sou vendedor, o momento em que eu estou ali negociando, é claro, eu quero bater meta. Eu quero ganhar vale, né? Eu quero ser o número 1. Mas o momento em que eu sou o técnico é o momento em que a pessoa me pergunta, o que é prêmio, né? O que é o limite máximo de indenização para os vidros e todos os questionamentos. Então, eu sou técnico quando eu respondo de maneira que a pessoa compreenda, independente do seu nível, da sua classe social, ela consegue, né? Do seu conhecimento, enfim, do seu estudo, né? Como se diz. E sou vendedora no momento em que eu venço objeções. Tá caro, Deus cuida, e por aí vai. Deus cuida, essa é bastante frequente, né? É muito frequente. Das objeções que tu pega, a gente estava até conversando sobre isso esses tempos, né, Jéssica? Até antes aqui, a venda é algo que é 70% emocional,
e 30% razão. Até, às vezes chega até a ser 99%. É mais, é emocional. A venda é muito conectada ao emocional. Ou seja, né, uma coisa unânime, é completamente emocional, né? Sim. Quando tu te deparas com um tipo de objeção, por exemplo, qual é a mais frequente que tu escuta e como é que tu se desvencilha disso, né, para convencer o cliente? Então, na realidade, a pessoa busca razão para justificar a sua emoção, né? Então, a venda ela ainda é impulso. Isso. Então, quando eu saio da esfera técnica e eu estou ali para tirar o pedido, para fazer o seguro, a hora do vamos pagar os boletos em casa, tá batendo as contas, neste momento eu me torno uma vencedora de objeções. Eu uso as próprias palavras da própria pessoa. Como hoje nós chegamos a esse nível, né? Porque nós sabemos que o vendedor, ele tem que estudar tanto quanto o comprador, tanto quanto o administrador, né? Então, nós temos toda a nossa equipe em geral, mas os vendedores principalmente, todos têm cursos de PNL. Todos têm reuniões semanais com tema de casa, com objeções de vendas. Temos mentores, né, que nos auxiliam, e temos gurus, né, que nos orientam, né? Alguns exemplos, não sei se pode citar, mas temos aí na área de seguros, o Thiago Kuhn, o Sr. Eduardo Teva, André Ortiz. São os caras que, feras, né? Falam muito sobre objeção, falam muito até da maneira de pensar, né? De comportamento das pessoas. Tudo, a própria postura, né? E nos dão muitas óticas e a gente consegue visualizar isso. Então, a partir do momento em que tu te torna um especialista no que tu faz, tu realmente está assim, ó, eu não preciso nem que tu acredite, só testa. Eu tenho certeza que se tu estudar a tua área, tu vai ter muito sucesso. Não, é massa isso que tu falou, porque a gente sabe que tem muita gente que entra no mercado, assim como eu, né? Eu entrei no mercado, não sei vender uma xícara, cara. Como é que eu vou vender seguro? É um negócio totalmente intangível. Tu só vai entregar valor na hora que tu tiver um sinistro. Como que vende isso, né? E a gente percebe na tua fala que vocês investem muito nessa capacitação. Totalmente. E às vezes a gente vem já com esse limitador, né? De tipo, eu não consigo vender. Eu não nasci pra isso aqui não é pra mim, não dá, não vou conseguir nunca vender, eu não tenho dom, eu não nasci com isso. E a venda não necessariamente é um dom, tu não nasceu com o dom da venda. Pode ser que tu tenha nascido com o poder da comunicação, da venda. Com certeza. Mas às vezes não é, e tu pode desenvolver, né? E aí tu traz isso na tua fala, olha o quanto vocês investem, né? Quando a pessoa entra na corretora, entra na empresa, ela já passa por esse banho de loja, então. Ela já passa. Então, assim, ó, eu faço a seleção, o recrutamento, né? Os gestores da empresa decidem como vai ser, né? E nisso vem um ponto muito interessante, porque a gente passou por um processo de adaptação pandêmico, né? De fazer projeções que não eram mais projeções a cada semestre. Vamos abrir janelas em tais setores, promover os que já estão, né, em época de serem efetivados ou promovidos, e vamos abrir ali a janela para 1 ou 2 profissionais. Isso é programação. A gente entrou num período de 72 horas de programação. Sim, o cenário tu vai ter que prever agora muito mais vezes, tu vai ter que revisar a tua meta, tu vai ter que olhar muito mais vezes para o que está acontecendo, porque essa mudança, né, esse mundo trouxe, essa realidade da pandemia trouxe uma mudança absurda, né? A gente queria abordar um pouquinho mais de pandemia contigo, porque foi algo completamente disruptivo, divisor de águas, não só para o ramo de seguros, né, mas para todo o universo, né, para o mundo inteiro. Mas eu tenho uma curiosidade antes que eu queria te perguntar. Geralmente o pessoal que trabalha com seguro usa várias nomenclaturas, várias terminologias específicas do ramo, né? E a gente ouve muito falar do tal de corretor de pastinha. O que é esse tal de corretor de pastinha? Se tem corretor de pastinha, tem corretor sem pastinha, explica pra gente o que é isso. Eu carrego a pastinha? Cara, o negócio é o seguinte, nós somos da era digital, né? Então, exatamente, que pastinha é essa? É comum as grandes corretoras, né, chamarem o pastinha. O pastinha existe, sim, o pastinha existe, né? Então, a gente sabe que enquanto administradores de empresa, né, existe uma despesa fixa na empresa. Com certeza, toda empresa tem, né? Não vivemos, né, só de bons fluidos e positividade. Então, a gente vive de saber administrar os valores e uma despesa fixa num mercado extremamente competitivo,
muito nervoso e que hoje em dia as carteiras estão oscilando demais. Então, para quem é da área de seguro, que está ali direto, tá vendo, o sinistro é todo dia. O sinistro o que é? Todo dia tem um tiozão batendo no teu carro. Tu deixa ele na frente, tu não sabe se vai voltar, ele vai estar lá. Então, Não, e a gente teve um baita de um sinistro aqui na região metropolitana, né? Pouco tempo atrás aí, vê um mês. 6 quilômetros por hora. Em algumas regiões foi até mais, né? Exatamente. Teve casas aí que destruídas, empresas, comércios, né? Tudo. E nós tivemos em um dia, uma das grandes companhias do mercado pagou em um dia 15 milhões em indenizações de casas. Uma companhia, para quem representa 30 e poucas companhias, né? Então, é muito grande. Mas, nesse momento, a gente viu assim, ó, o valor de ter essa questão de projeção, né? Mesmo que a curto prazo. Então, essa comunicação de desmistificar com o cliente, tornar isso aí mais acessível, tudo isso é custo e despesa fixa. A gente sabe que o último curso que a gente fez, poxa, foi um investimento de R$16 mil para o administrativo, entre a locação do hotel, entre trazer o palestrante, né? Então, como é que eu vou trabalhar só com 10% de comissão? A gente está falando, né? Vai de 10 a 25, né? O seguro alto. Então, às vezes tu diz assim, mas o cara, ele trabalha na sala de casa de pantufa. Sim, a nossa empresa começou assim, né? 5 anos antes de ser uma empresa, a nossa patroa, né, a nossa CEO, ela trabalhava na sala de casa, né? Mas naquele momento era só ela. E no momento em que passaram-se os primeiros 5 anos e aí foi instituída a empresa, a corretora, tu já tem água, luz, telefone, funcionários, estagiários, né? Então, o chamado pastinha é o corretor que trabalha sozinho, né? Ou até o preposto de outras corretoras. Representando, né? Representando É um termo depreciativo, eu confesso. Um profissional autônomo. Ele é autônomo, né? Ele é autônomo. Ele parece um pouco depreciativo, mas quem trabalha com vendas e com seguro é muito fera. E se o cara ele é vendedor, é o especialista. Não mente pra mim, tu gosta de furar o olho do colega. Tu tem prazer de dizer assim, ó, tá vendo essa foto aqui? Eu peguei do cara. Tá, e o que é o, né? Tá, e o corretor de pastinha, então, ele é o profissional autônomo, é o especialista, né? É o especialista, né? Que trata direto com o cliente, né? Exatamente, é o que tem poucos parceiros comerciais, às vezes representa 1, 2 ou 3, às vezes trabalha em concessionárias, né? Então, esse é o chamado pastinha, né? E é o que geralmente o pessoal que é bem fera, assim, que gosta da venda do seguro, né? Gosta do seguro. Ele diz, não vou perder pro pastinha. Mas a gente sabe que cada empresa com a sua grandeza e tem muito profissional excelente no mercado. Cada um no seu tempo também, né? A gente tá falando, vem de uma empresa que já tem aí um tempo considerável de mercado, já tem uma marca já muito bem estruturada, né? Então, obviamente, a gente não desmerece ninguém, cada um tem o seu tempo, seus movimentos, e é isso aí, tá tudo certo. Mas assim, deixa eu te voltar naquela questão lá das objeções. A gente quer falar um pouquinho mais, né, Maurício? Todo mundo adora as objeções. Né? E aí, assim, porque, falar de PNL, técnica de venda, é um tema que realmente, de fato, ele te prende, tu gosta disso, sim, né? E quem não tem esse know-how, tá buscando esse know-how, né? Porque, é necessário. Se fala muito de PNL, né? Chamada programação neurolinguística, né? Pra você que não conhece, super vale a pena. E te digo mais, dos 15 anos que eu estou lá, eu entrevisto pessoas há 13 anos. E toda vez eu pergunto, quantos cursos você fez na área de seguros? E geralmente vem que de resposta? Nada. Zero. Ou agora, ultimamente, né, pós-pandêmicas, eu entrei na companhia tal, fiz um cursinho tal, né, de massificados. Quando o cara fala massificados, eu já fico pensando, meu cliente nunca vai saber o que é um massificado, cara. Pior que é bem isso mesmo. A gente atende aí desde a pessoa da região metropolitana, do cara que tem o Porsche de 800 mil, até aquela pessoa que está comprando seu primeiro Palio, naquela facerice louca de 20 mil reais, né? Cara que desliga o trator para atender o vendedor, né? Lá no Mato Grosso, por exemplo, né? Então, é uma amplitude hoje a gente trabalha. Brasil todos,
Brasil inteiro, né? E, em especial, uma empresa farmacêutica fora do Brasil, que também fez a gente se adaptar a algumas coisas, né? Então, de vez em quando ligam uns hablados espanhóis e a gente meio que tenta tem que dar um portunhol ali para poder atender. Mas vale muito a pena e nos dá uma experiência realmente muito gratificante. Tem vários tipos de ramos de seguros que a gente fala, né? Tem o ramo de seguro de vida, seguro patrimonial, residencial, automóvel, enfim, uma diversidade de tipos de seguro, de proteção para todos os gostos, estilos e necessidades, né? Agora, todo mundo tem um seguro que é aquele preferido, né? Tem. A galera que é apaixonada por seguros trata tem todos, do coração, tem o do coração. Mas tem sempre do coração, né? Tem o preferido. A gente queria ouvir de ti aí, qual é o teu seguro, aquele que dá bate coração forte. Bate mais forte. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Então, assim, o meu coração vai ser dividido, né? O seguro alto, ele tá muito impregnado na minha cultura, na minha corretora. Mas eu te confesso que o seguro de vida, cara, o seguro de vida, ele é fantástico. Ele é um trabalho social. Não se engane, você não está vendendo vida. Você está vendendo saúde financeira, proteção familiar e fazer a pessoa reverter é um grande desafio. Ela não associar o seguro de vida à morte. Né? Muito. E aí entra esse trabalho, né, do PNL, entra esse trabalho das objeções. Né? Conversar com a pessoa, tentar estabelecer o rapport com ela. A partir do momento em que tu estabelece essa conexão louca com ela, tu consegue trazer ela pescando, né? Eu tenho ligações de 40, 35 minutos. Né? Então, tu tem que te conectar a ela, pegar a confiança dela, e aí tu vai entender qual é a pergunta de ouro do seguro de vida. Eu posso contar, mas depois vou ter que matar vocês dois. Mas o seguro de vida, realmente, ele bate, né? No momento em que tu pode auxiliar uma família, que tu pode ver ali, como eu digo, né? Aprendi a vender seguro de vida vendendo seguro de vida para rico. Como é que se vende seguro de vida para rico, papai? Eu tive essa experiência, né? Já que a gente contou um pouquinho no nosso primeiro episódio, né? Do Segura Que É Nós. Trabalhar numa operação de call center, a gente vendia, ofertava seguro de acidentes pessoais, que é um tipo de seguro de vida, né? E era um trabalho espetacular que a gente fazia, porque a gente literalmente, lembrando da PNL, a gente entrava na mente dele, mas tudo com um objetivo genuíno. De vender a tranquilidade, a segurança, né? A segurança. No momento que a gente já fica fragilizado naturalmente, toda a família fica fragilizada. A última preocupação que tu quer ter é a preocupação financeira naquele momento. E é exatamente o momento onde as pessoas se aproveitam mais de ti. Exatamente. Né? E eu me lembro exatamente isso que tu comentou, a gente ficava às vezes 45, 50 minutos com o cliente, argumentando, convencendo pacientemente ele, até ele se conscientizar da importância, né? Porque ele adquire, né? Ele vai adquirindo carros, ele vai botando equipamentos, né? Ele vai fazendo uma série de seguros. E a última coisa com a qual ele vai se preocupar é como eu vou manter esse patrimônio, né? A própria família. E que na real deveria ser a base de tudo, né? Deveria o início. Começar, né? Deveria Nós começar estamos com a pirâmide invertida. Né? Então, o que geralmente eu argumento? O que a gente nota? No Rio Grande do Sul, principalmente, né? O Rio Grande do Sul é um estado muito patriarcal. Então, tem a família, as mulheres são grandes provedoras de família, né? E eu gostaria de falar sobre isso no seguro. A mulher no seguro é uma coisa importantíssima, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vocês estão querendo me espremer, mas tudo bem. Então, o que a gente nota? Eu tenho muito patrimônio. A minha família está muito bem amparada. Mas aí eu paro para olhar e tudo está no nome da mesma pessoa. O maior salário, né, o fiel depositário, como eu digo, é o cara que tem a renda e o score alto, ele fica com todos os bens em seu nome. Então, eu te pergunto, no momento em que tu tem a pergunta de ouro, né, a doença grave, né, não precisa associar a morte, às vezes precisa só de um medicamento especial, de um cuidado especial, enfim. E aí libera aqueles 200, 300 mil. Né? Será que hoje, na falta, tem como manter o nível que tu botou? Teus filhos estudam numa baita escola particular em tempo integral, tem plano de saúde, plano odontológico, só querem comer bolachinha negresco. Tomar todinho. O cara tem que ralar muito pra babar bolachinha negresco. Então, assim, até quando vai conseguir fazer isso? Fazendo um inventário ainda.
Os bens hoje é Pô, tudo demora conectado. pra caramba, meu. Não é um negócio que sai da noite pro Não, dia. pessoa, hoje ocorre o falecimento do provedor ou da provedora da família e esse CPF é cancelado em horas. Né? Então, a partir daí tu começa a perguntar, tá, mas e aí o que eles vão fazer com esse monte de patrimônio? Então, nesse momento, ter alguém que oriente, que faça... Então, eu digo assim, ó, todo seguro é um trabalho social e o seguro, não se engane, seguro é uma cachaça. Não começa, que depois tu vai te viciar. Tu tenta vai querer fugir, voltar. Tu tenta fugir, volta. mas tu volta, com certeza. E aí, assim... Essa é uma... A gente viu ali no argumento, um baita de um argumento, né? Para conscientizar, não é convencer, é conscientizar, na verdade, Isso, da importância, porque é muito importante. Mas existem vários outros tipos de objeções e a gente quer saber da galera que está nos assistindo agora, né, Jéssica? Exatamente. Então aqui, vou fazer o convite para vocês, vou aproveitar e relembrar, né? Não esquece, dá o teu likezinho lá, te inscreve no canal, mas conta pra gente nos comentários, né, quais as objeções que tu mais tem ali de contato, que mais acontece contigo na hora da venda. E conta pra gente também se vocês querem ouvir, né, um bate-papo, ter um bate-papo mais aprofundado sobre esse tema, né, sobre vendas, que eu acho que é um tema top. E eu tenho certeza que vocês aí vão querer. Mas a gente quer ouvir a gente quer ver esse comentário aqui, hein? Comenta aí, comenta e com a eu vou gente. Vou te dizer uma outra coisa. Eu te desafio a me dizer como reverter uma venda perdida. Olha aí. Essa é a última objeção. Excelente, já ficou o desafio aqui pra galera, hein? Desafio, vamos lá. Tá, a venda tá perdida. O cara disse, já fechei com outro. Fechei com o Pastinha. E agora, José? Tem como? E é bem legal ter conhecimento disso. Escreve aí pra gente, galera, porque muitas vezes qualquer um já se viu diante, né, daquela velha objeção, não tenho dinheiro, ou então, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu esposo, depois te retorno, vou mudar de cidade, né, e agora, na hora dessa objeção, o que a gente vai falar, né? Comenta aí com a gente qual é a objeção que mais pega e que tu tem mais dificuldade de reverter. Quem sabe a gente, com base nos seus comentários, a gente faz um episódio específico para te ajudar. A gente traz a Kelly novamente para ajudar a falar e como dar a dica ali, né? Show de bola. E pra gente terminar esse primeiro bloco, acho que é uma pergunta que a gente já falou um pouco sobre, Sim. Mas qual é o maior desafio que tu encontra hoje para contratar um profissional, né? E se tu pudesse dar a dica, assim, pra galera, né? Como começar, né? Por onde começar pra... Pô, tô querendo voltar pro mercado, tô me recolocando. Como que eu faço, né? Quais são aí as principais hard, soft skills que eu preciso ter pra entrar, né? Dá a tua dica aí pra galera. Eu digo pra você hoje que está largando currículos no mercado, nós estamos a um mercado pós-pandêmico, né? Muitas pessoas entraram em choque, largaram tudo, foram viver na fazenda. Outros começaram a trabalhar em casa e estão com dificuldades de se readaptar aos grupos. O trabalho do seguro é um trabalho de equipe, né? A gente só cresce em equipe. Então, a maior dificuldade que eu tenho hoje na seleção e no recrutamento. Em primeiro lugar, vista as sandálias da humildade, meu amigo. Muito. A gente falou sobre isso, né, Maurício? A galera às vezes começa e já quer começar chefe. Né? Dono do negócio. Já quer chegar ao dono da porra toda. Então, não é assim que funciona, né? Chega de mansinho, né? Todas as empresas, acredito que com vocês também, vai existir a integração, vai existir a rotina de setor. É muito comum o pessoal chegar e dizer assim, ó, eu sei tudo, eu fazia tudo. E eu digo, cara, não é impossível, vai ser bem difícil, mas você vai conseguir. É um processo, né? Como tudo na vida. Tu tem que passar por processo. Não dá pra tu antecipar a música, né? Acompanha o embalo. Aí tu pergunta pro cara assim, só pra eu ter uma ideia, você não precisa me dizer como funciona a sua empresa, mas só pra eu ter uma ideia. Assim, ó, no teu mês mais top, né? Quantos seguros tu vendia? Quantas propostas de seguro tu efetivava? Quantos contratos você fazia? 60. Cara, um vendedor na corretora administra 350 negócios no mês. Muita coisa. Então, assim, ó, se ele não tiver autoconhecimento, automotivação, disciplina. Se ele não se potencializar nos 5 autos conhecidos, ele vai cometer autoflagelo, autopiedade. É bem isso. Né? Então, assim, ele tem que saber como se administrar. E para isso a gente diz, vista as sandálias da humildade. A gente vai te fornecer todos os cursos, todas as coisas. Eu vejo o diamante, né? O diamante a ser polido. Muitos, às vezes, se perdem,
né? Às vezes, naquele afã de querer atingir, né, o seu potencial máximo, e eu sou de acordo, né? A pessoa tem a permissão de atingir a sua cota máxima a todo momento. Mas a realidade é que ela precisa passar por todo o processo. Ele é doloroso, né? Tu entrar, tu aprender, tu vencer as objeções, né? Então, a gente passou um sufoco há pouco tempo atrás. Uma colaboradora saiu de licença maternidade e, cara lá com 15 anos de corretora tomou sufoco para atender clientes que ela atendia 6, 7 anos. Porque já tinha uma conexão muito forte com o vendedor. Sim. Né? Então, criou tu um vê laço. Exatamente, que não é para iniciante. Então, vista as sandálias da umidade, aceite os treinamentos. Não precisa acreditar em mim, só testa. Perfeito. Então, assim, vamos deixar de novo o recadinho, né, galera? Se inscreve no canal, curte, né? Deixa teu comentário, faz tua pergunta, conta pra nós as tuas objeções, o que tu tá enfrentando. E se tu não pegou as principais dicas, né, Maurício? Já volta o vídeo, presta atenção que tem bastante dica aí, hein? Mas mudando, né, um pouquinho de assunto, entrando pra parte 2, conta pra gente, a gente falou bastante do cenário da pandemia. E como isso mudou o mercado, né? Mudou completamente. Punk rock até os ossos. A gente vive agora um resquício, né, da pandemia, mas, cara, foi 2 anos pesado de pandemia. É verdade. E que o cenário mudou drasticamente, né? As empresas, a forma de atuar mudou muito, não é mais a mesma coisa. E, na verdade, a gente queria ouvir de ti um pouquinho como que foi esse período de pandemia para a corretora, porque a gente sabe que muito comércio teve que fechar, né? Teve gente que teve que se adaptar num formato de trabalho remoto. E como que foi isso para a empresa e para os profissionais também que estavam ali naquele momento? E até eu me lembrei, que tu comentou já, como começou a corretora, né? Começou em casa, aí veio a pandemia, retornou para casa, mudou a realidade, inverteu. Toda a galera presencial, né? A gente é muito negligente com as informações, né? Nós somos... o ser humano, ele tem dificuldades, às vezes, em aceitar as coisas. Então, a gente começou a ver que a coisa estava se despencando o mundo afora e a gente não acreditava. Né? E aí, quando chegou em março, mesmo sabendo que já era uma pandemia e que ia chegar, a gente achava capaz que vai chegar aqui no Sul. Não. E, de repente, puxada de tapete, né? Lá no 17 de março, se eu não me engano, de 2020, o país decreta que entramos em estado pandêmico e nós tivemos que retirar todos os estagiários, né? Para mim, que faço a questão de RH, 11 estagiários, gente. As pintas chorando. E a gente se distribuindo em 3 salas de reuniões com ar-condicionado a toda altura, usando luva, usando máscara. Realmente, assim, olha, só acreditando numa força maior de que nós íamos conseguir. Por sorte, ou por prevenção, nós já estávamos investindo rumo ao papel zero, né, na corretora. E nesse momento a gente contratou o melhor sistema, né, que a gente sabe que o corretor é o Corp, junto com o Infocap, que é a ferramenta que te torna completamente independente para trabalhar em casa. Então, a gente teve treinamentos nos sábados e ficamos, assim, autônomos com respeito a isso. E quando chegou em março, o treinamento terminou em novembro, quando chegou em março, entrou o decreto. Então, assim, para mim, em particular, como profissional, foi uma experiência mais dolorosa que eu tive. Chamar todos os meus estagiários, o meu berçário, como eu digo, né? Dificilmente a gente pega profissionais prontos no mercado, né? Mas a gente cria os nossos profissionais. Eles entram com 16 anos, eu já tenho gente que já casou, já tem filhos, já está com 35 anos, né? 33 anos. E está lá com a gente. Se formou, casou, comprou o primeiro carro, teve o primeiro filho. E aí tu vê a evolução deles. E aí, num dado momento, eu tive que chamar todos eles e eu não podia colocá-los em recesso, né? Porque a gente não tinha aquela projeção de tempo. Ia correr o tempo, eles iam perder a oportunidade de estagiar. Então, nós tivemos que desligá-los todos, né? Alguns retornaram a partir de agosto e depois gradativamente, conforme foram vindo as vacinas, enfim, todo o processo. Mas foi um dia muito impactante. Se reunir junto com os administradores, gestores da empresa e saber que tinha que ficar 2 metros de distância. Distanciamento, né? O pessoal, as grávidas, o pessoal que tem alguma doença como diabetes, né? Sim, todo mundo na hora, já começou assim, evacuar, né? Era o êxodo. Começaram a botar tudo dentro dos carros e sair. Eu
eu não fiquei em nenhum momento fora da corretora, eu fui presencial todo o Olha tempo. só. Todo o tempo, né? Eu isolei meus 2 metros. Daqui não Ninguém saio. passa aqui, hein? Só Não, aqui é meu interessante quadrado. tu comentar isso, Aham. porque teve esse aspecto que foi drástico, né? As empresas começaram a reduzir e cortar custos e com isso custou empregos, né? É. E teve um pessoal que foi trabalhar hibridamente, né? Ou, na Sim. verdade, trabalhar home office, né? Direto de casa. Mas, no teu caso, tu continua, claro, com toda a precaução, né? Sim, Os sim. cuidados, mas continua... É que, na realidade, o que a gente tinha em mente? Que como são 5 sócios, né? E mais os valetes, como a gente chama, de setores, as pessoas de confiança. A partir do momento que tu lida com o desconhecido, nós não podíamos nos dar aos desfrute de 2 ou 3 pegarem a Covid ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, determinava. Bom, eu fico aqui nessa sala, e aí temos mais 2 salas, nos dividimos assim, e turno da manhã você fica em casa, turno da tarde você fica aqui. E nesse troca que a gente foi fazendo, a gente conseguiu manter todos, por incrível que pareça, saudáveis. Muitos colaboradores não tivemos perdas diretas nem indiretas. Bah, muito bom. Né? O nosso protocolo realmente foi cumprido à risca. Doeu muito trancar a porta da empresa. Cliente chorando, gente. Cliente é muito antigo, do tempo que se vendia seguro de pantufa na sala. Né? Eu atendo a atividade, como eu digo, a melhor idade, a atividade. E muitos deles choravam porque eles achavam que pelo menos poderiam dar uma voltinha indo lá na corretora. Né? Ai, me deixa entrar pela portinha do lado ali, ninguém vai me ver, eu não conto para ninguém. Isso foi muito doloroso, mas fez a gente aprender. E hoje, com a flexibilização total, quando eles chegam lá, gente, é maravilhoso. Eles abraçam a gente, né? Eu, particularmente por fazer o RH da empresa, havia colaboradores que chegavam para mim e diziam assim, ó, vem aqui no banheiro comigo. Gente, não pode. Mas tu via o desespero no olhar da pessoa. Entrava no banheiro, a pessoa dizia, pelo amor de Deus, me dá um abraço. Meu marido tá positivado da Covid, com certeza eu devo estar. Cara, eu eu até positivei, mas nunca senti nada, né? Graças a Deus. E eu nunca tive medo de abraçar aquelas pessoas. Eu acho que o carinho, essa questão maior, eu virava o rostinho pro lado e dizia, pode chorar e abraça em mim. Né? Então, a gente nota que esse pós-Covid também balançou emocionalmente. Nós trabalhamos com um produto nervoso, uma carteira nervosa e, emocionalmente, estão todos fragilizados. Já é uma adrenalina trabalhar, e daí surgiu o aspecto, né, pandêmico, tornou o processo mais, né, com... mais difícil, né? Difícil, né? E assim, a real, né, quem tinha alguma limitação com essa parte mais emocional, ou que acreditava que, tipo, chorar, ou abraçar, ou manifestar a emoção, era algo errado, tinha que segurar. A pandemia veio te mostrar que isso aí caiu por terra, não é assim, não existe isso. Hoje eu tenho convênio com 2 clínicas terapêuticas, né, e o tratamento, a terapia é fornecida, né, aqui em Canoas, para todos os colaboradores. Eu já tenho 8 pessoas que já estão, né, que já sentiram que havia essa necessidade, né. E tu vê que um dado bem importante que a gente viu, né, Maurício, que os casos, só no primeiro ano de 2020, né, depressão e ansiedade, a gente teve um aumento de 25%. No primeiro ano de pandemia, gente. E a quantidade de suicídio, né? Muitos nosso estado segurados. Está entre o terceiro estado que tem que o índice de suicídio é maior no Brasil, né? Só perde para São Paulo e Minas Gerais, né? E veja bem, corretor de seguro é psicólogo. É psicólogo. Tu liga pro cara e vai dizer, olha que legal, tá vencendo o seguro do teu carro. Como vocês estão? Acabou. Ali vira monólogo, ele vai te contar tudo o que aconteceu. Ó, mais uma dica aí, hein? Tudo. Então, 2 ouvidinhos para ouvir, né? Ele vai te contar tudo. Todos tiveram muitos casos. Todos contaram a sua experiência, o que estavam vivendo. E não tem como tu absorver toda essa carga e tu vai dividir com quem? Com o teu patrão? Com o teu colega de trabalho que vai ficar histérico, porque ele também já está ouvindo?
Então, você procura o quê? Procura um profissional, cara. Daí foi muito esse aspecto que fez com que vocês trouxessem essa questão de atendimento. Foi muito em função da pandemia, né? Antes da pandemia, eu já tinha esse programa. As crises de ansiedade no mercado securitário, eles são, assim, constantes. A nossa rotina, nós vivemos no futuro. Total. Que dia tu tá passando hoje? Que tu já entrou no dia 26? Já passou as renovações todas do mês? Exatamente. Então, assim, tu fica naquela loucura, cara. Daí tu olha... Tu renovou fulano? Aniversário do fulano. Como assim? Não é na semana que vem? Porque tu tá sempre uma semana à frente. Então, tu te torna um ansioso pelo teu profissionalismo, né? E, ao mesmo tempo, porque tu também lida com muitas situações onde as pessoas estão irritadas, né? A partir do momento que ocorre uma coisa ruim na tua vida, né? Por exemplo, bati meu carro agora, é um efeito dominó. O cara vai ficando cada vez, né? Puto. Por mais que tu tenha seguro, né? É sempre um transtorno para quem sempre, passa, né? E o transtorno ainda é maior se a pessoa não tem seguro, né? Então, imagina. Né? E todos dizem, mas eu fiz seguro para não me incomodar. Não, você fez o seguro para sofrer menos, para não perder a única coisa que você tem, né? E quem não trabalha... perder os cabelos, não ficar cabelo branco. Exatamente, né? Não, show de bola. Jéssica, antes de tu fazer uma próxima pergunta, alcança água para mim ali, Sim, tomar uma aguinha da Aqua Leve. Água leve. Para matar a sede. Mas assim... A gente tem uma outra doença também que a gente queria comentar aqui, né, Maurício? Essa doença... Essa doença dá pra dizer aí, que é uma doença, realmente. A gente conversou muito sobre... será que a gente coloca como doença? Pra gente, a gente entende que isso é uma doença. Quem é do mercado vai entender. Quem é do mercado vai entender. E aí, vamos direto ao assunto, né? A segunda doença que a gente tem pra falar aí é sobre o assédio, né? E a gente aqui... E que acaba gerando uma doença emocional também. Totalmente. Quem sofre, com certeza. Né? Tanto a depressão quanto a ansiedade. E ainda mais no mercado, a gente estava falando, né? Que a presença, né, do gênero masculino ele é muito maior do que o feminino. É predominante, né? Uhum. E a gente sabe que existe, em qualquer ramo, né? Vai existir essa questão do assédio, né, Jéssica? E é importante a gente deixar claro aqui, né? Que a gente está falando... o assédio ele pode ocorrer tanto com a mulher quanto com o homem, né? Mas, né, porque ele é o assédio moral também, né? É o que eu ia dizer, não pensa em assédio somente, me tocou, ou me falou. Não, ele é de diversas formas, né? Exatamente. Mas aqui em específico, né, falando pro público feminino, a gente sabe que essa questão do assédio para a mulher é muito forte, né? E acontece, cara. Eu sempre digo que quando eu fui num evento, meu primeiro evento de seguros que eu entrei, eu vi um monte de homem lá, né? E aí eu pensei, cadê as mulheres do mercado de seguros? É só homens? E aí eu vi algumas mulheres. E o que me chamou muita atenção foi que a maioria dos homens eram líderes, gestores, né? E as mulheres eram o quê? Comercial, né? Aquela que vai lá no corretor, que faz a venda e tudo mais. E aquilo ali me chamou muita atenção, né? Por que a mulher tava... Por que as que estavam, 5% que estavam ali, era só em cargo comercial, não em cargo de liderança. Uhum. E a maioria dos homens que estavam ali, né? O público maior, era cargo de liderança. Qual é o teu pensamento, né? Sobre esse assunto? Como que bate isso pra ti? E os desafios que, né? Enfrenta, porque a gente sabe que, querendo ou não, cara, isso existe, né? Isso tem no mercado. Sempre existiu. Sempre. Mente quem disse que não, tá? Você tá mentindo se você disser que não. 15 anos de seguros, atuei na área em hospitais, né? Que foi a minha primeira quase formação, foi a enfermagem. Na pedagogia nas escolas e depois como corretora de imóveis, como agente em agências de emprego e depois no seguro. Eu digo que sim, nós temos ainda os menores salários. Existe ainda muito preconceito. Nós somos impregnados de preconceito. E o mercado securitário em si, porque isso é uma pauta que é muito extensa, né? O mercado securitário em si, ele sempre foi um mercado extremamente machista. Durante esses 15 anos, nos primeiros eventos em que se participava, né? No tempo que você que está aí assistindo, tinha que atualizar o seu sistema com disquete. Não mente para mim, que eu sei que era. Você chegava nos eventos e tinha que ter uma postura até mais masculina. Tu tinha que aprender a beber bebidas mais fortes, piadas mais picantes, né? E ter uma postura de interagir e não se sentir usada, né? Hoje em dia,
Uma evolução que foi ocorrendo, e engraçado que a grande massa operária do seguro são as mulheres, né? Por quê? Porque somos já, pela nossa referência, maternais, acolhedoras, e o seguro quer te passar essa imagem, Exatamente. né? Mas por que não podemos liderar com a mesma sensibilidade? Né? Então, estávamos comentando antes nos bastidores, né? Olha só há quanto tempo o Brasil desenvolve esse serviço, e nós temos agora uma grande líder numa grande companhia de seguros, né? Hoje está acontecendo um evento, inclusive, né? Lá no Hilton, não sei se pode falar, né? Com Mas certeza. temos aí Patrícia Chancon, né? À frente da Liberty. Isso é um orgulho imenso, e eu espero que ela abra a porta para muitas mulheres, né? Claro, voltamos àquela velha retórica. É necessário estudar. Todas as pessoas que sentam nessas cadeiras das grandes corporações, eles têm uma carga muito grande. Ela se formou em Harvard, né? Ela estudou em Boston. Então, ela está trabalhou muito tempo por lá. Muito tempo em Boston, né? Então, ela está realmente exercendo um cargo ao qual ela tem direito. Mas não houve, na realidade, ele representa mais do que isso. Ele representa hoje essa tomada de empoderamento real da mulher. Existe o pseudo-empoderamento. Empoderada. Saiu de salto, pintada, pegou seu carro e foi trabalhar. Não, você não é empoderada quando você faz isso. Você é uma mulher, né, que tem o mínimo de dignidade. Vaidosa, Você é né? vaidosa. Agora, quando você se posiciona dentro de uma empresa, não permitindo que por liderança, por sexo, por religiosidade, por qualquer outro sentido que tenha, você se sinta melindrada em qualquer momento. E isso eu digo mulher, mas também acontece muito com os homens. Neste momento, você está formando profissionais empoderadas, porque elas sabem o seu limite, né? A gente sabe que gregar é uma necessidade humana, né? O ser humano, enquanto sem pelos, enquanto indefeso, ele tinha que gregar para poder sobreviver. Né? E isso não é muito diferente. Então, essa parte mais masculina do seguro está sendo quebrada. A gente está vendo valorização de comerciais, que hoje ficam liderando sucursais, né? Temos aí Porto Seguro, né? Também tem esse desenvolvimento. A gente que tem a visita de muitos comerciais. Então, a gente está vendo que as mulheres estão conseguindo. Mas tem muito que lutar ainda, mulherada. Bora estudar. Bora fazer curso. Tem vários programas, inclusive, né, Maurício? Eu até estava comentando para o Maurício. Existe uma movimentação muito grande no mercado e existe estudos, né, já trazendo que, a tua empresa, em pleno 2023, aí, que a gente já está batendo na porta, se tu fala que tu é inovador, mas tu não tem mulher na gestão, tu não é inovador. Tu fica só no discurso. Eu particularmente sou suspeita para falar. Eu venho de uma empresa de gestão feminina praticamente. Tem só 2 sócios, né, que são homens. Então lá realmente a mulherada tem vez e tem palavra, né? Não temos nada que reclamar com respeito a assédio, nenhum tipo de coisa. Nós viemos de uma empresa muito, muito empoderada feminina. E não é uma questão de cotas, né? Não. Que muitas vezes, algumas empresas se utilizam para dizer que não, estamos dando a nossa postura, aqui a gestão é feminina, mas quando tu vai ver, dentro de 10 cargos de gestão tem 2, e delas se utilizam dessas 2 para dizer que não, nós damos oportunidades também para o público feminino, né, para as mulheres de destaque, mas não, ali estão utilizando como se fosse esse... O laranja, a cota política, a cota, o laranja, a cota, né? Então, isso não é respeitar, né? Isso não é. Mas a partir do momento, eu acho que tu te empenha, que tu estuda, que tu tenta evoluir, tu mesma vai conseguir traçar o teu caminho. Tu vai conquistar, né? Tu vai conquistar aquilo ali, vai vir, é automático. É o respeito que tu conquista, Exato. né? Tu tem que aprender a amar para ser amado. E a partir do momento em que tu não sabe como tu vai ser chamado, eu te chamo de quê? De dona? De senhora? De patroa? No momento que eu sei como eu sou chamada, eu já tenho esse reconhecimento. Né? Show. É exatamente isso. Papo muito bom, muito bom, muito bom.
A gente podia ficar aqui até... devagando. A gente tem que marcar um bate-papo ainda, né? A gente quer ver os comentários aí de vocês sobre as objeções, né? Como é que a gente... Bora lá, já bora deixamos lá. o espaço aqui aberto, né? Pra querem retornar aqui no Segura Isso Que é aí. Nós. Não quero ser coach de uma empresa só, gente. A pandemia acabou, preciso voltar às atividades. É isso aí. Isso aí. Então já fica o nosso convite aqui. As Show de portas estão bola. sempre abertas no Segura Que é Nós. A gente tá aqui pra falar de seguro, né? Pra bater esse papo bem descontraído mesmo. Esse é o formato e a proposta do nosso canal, né? Então, assim, queria agradecer muito a tua participação aqui hoje. Muito obrigada. Esperamos mais vezes, né? E aí, Obrigado, não te esquece, dá o teu like, te inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Nas inscrições do vídeo vai aparecer o nosso @. E é isso aí. Obrigada. Pra finalizar, a gente... Bora fazer Dá o um nosso brinde, brinde, bota um né? brinde. Segura que é Segura que é nosso.